Aí eu tenho duas perguntas em uma aí, mas para entender mais ou menos o que acontece, até você citou o fato e falou, puxa, eu sentia toda essa vocação, mas tinha o fato também de eu estar meio perdido ali e não saber o que fazer. Porque, por exemplo, eu acho que o negócio principal que barra a maioria das pessoas é a questão social, né? A vida social, que vai ser um pouco retraída, aí você já não pode constituir família, não pode ter filhos. Isso já é uma coisa que assusta as pessoas, assim, coloca para trás. Em contrapartida, você pode também trabalhar com caridade e ajudando as pessoas como assistente social. Sim. Mas aquilo não foi visto como opção. Você... Não, foi até visto. Eu até queria fazer assistência social como faculdade. Só que eu falei para você em questão da renovação carismática católica, que é uma coisa que eu acho muito importante também falar para as pessoas, que dentro da Igreja Católica, por exemplo, nas igrejas evangélicas tem vários grupos, né? Universal, Igreja da Graça, Congregação Cristã. Na Igreja Católica, às vezes por falar Igreja Católica, você não entende que tem esses subgrupos, mas existe. Então a renovação carismática, ela é uma forma de viver o catolicismo. Só que ela é muito parecida com essas igrejas pentecostalistas, né? Então ali, quando eu entrei no grupo de oração, tinha pessoas que faziam parte da formação e eles nos condicionavam, eles falavam que tudo que a gente vivia como jovem era pecado. Por exemplo, eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior desde criança. E quando eu entrei na renovação carismática, aquilo se tornou pecado para mim, porque falavam que eu idolatrava a Sandy. Então eu fui tirando tudo aquilo da minha vida. Tudo aquilo que era natural para um jovem, eu comecei na igreja com 15 anos, assim, de mergulhar mesmo para vivenciar a experiência da espiritualidade. Então, tudo que era comum para um jovem era considerado pecado. Você sair... para você namorar ali, naquele grupo que eu estava, você tinha que ter autorização dos líderes religiosos. Então, você tinha que rezar antes de namorar. Tipo, eu tive um namorado, mas antes de namorar com ele, eu tive que rezar. A gente rezou para ver se era a vontade de Deus. E aí sim a gente começou a namorar, então existia um condicionamento. E aí existiam as formações, então você ia recebendo aquilo, você ia se alimentando daquilo, e tudo aquilo que estava fora era considerado errado, né? Até hoje, na nova vivência que eu tenho da minha espiritualidade, vinha conversando aí com as minhas amigas que veio me acompanhar, que eu estou reassistindo a novela Estrela Guia da Sandy, que fala sobre essa questão desse novo milênio, dessa nova espiritualidade. E na época eu assisti, e eu amei aquilo, sabe? Só que porque eu entrei na renovação carismática, tudo aquilo era pecado. Então falava, você está contaminada, você precisa fazer oração de renúncia. Então, esse sistema ele vai nos condicionando e você vai acreditando, porque não tem pessoas que questionam você. Ninguém me questionava, ninguém falava assim, Bruna, você não acha que você está fazendo tá exagerado? Não, todo mundo achava lindo. Ai, como ela é espiritual, ai, como ela é de Deus, né? Porque eu vim do interior, de uma cidade pequena. Ali não tem muito questionamento, entendeu? Ali você não tem muita cultura, sabe? Você não tem acesso. Então, aí você fica limitado. Então, a igreja acaba sendo até a cultura, entendeu? Você vai no grupo de oração, ali tem música, aí você fica inserido naquele grupo de jovens. É uma bolha. Na verdade, você entra dentro de uma bolha e você passa a acreditar que as verdades que aquela bolha está te dizendo é o certo. Sim, mas desde o início você tinha uma inclinação à arte, à cultura, né? É uma parada que... Desde criança, porque até minha hoje, família... né? Sim, não, minha família, meu pai sempre tocou violão, desde criança cantava e dançava, e até gostava, por exemplo, eu dançava muito El Chan, Boquinha da Garrafa, eu fui uma jovem normal, né? Eu ia nas festas, nas coisas que tinha, eu era natural, e gostava de tudo isso, só que com 15 anos eu entrei na igreja. Então, com 15 anos, eu deixei tudo isso. Porque começaram a falar que era errado, nessa renovação carismática. Então, hoje, avaliando, eu vejo que a renovação carismática, não o catolicismo tradicional mais comum em si, mas a renovação carismática, ela teve grande influência na minha questão espiritual. E existia também a Canção Nova, por exemplo, que é uma rede de TV, não sei se vocês já ouviram falar, muito grande, a maior rede de TV católica do Brasil, não sei se do mundo, mas do Brasil. Então, comecei a assistir as programações. Ali era 24 horas de programas de evangelização. Então, ali era muita influência. Então, a minha vida passou a ser aquilo. Eu assistia Canção Nova, eu rezava o terço, eu fazia leitura espiritual, eu lia documentos da igreja, porque eu sempre gostei muito de aprender. E, rapidamente, eu fui aprendendo sobre isso. Então, assim, mas eu considero que a renovação carismática teve esse papel importante de me colocar dentro dessa espiritualidade que era exagerada, entendeu? Era muito exagerada, porque me tirava da realidade do mundo. E, na verdade, era muito claro, o mundo é ruim. Deus é bom, então você tem que ser santo, né? Você tem que se purificar dessas coisas do mundo.
E eu entrei dentro do convento com esse pensamento também, de que eu estaria fazendo bem para as pessoas, e a congregação que eu estava era mergulhada na renovação carismática. Ela era carmelita, tradicional, uma ordem super tradicional da igreja, mas ela tinha influência na renovação. Então, a gente vivia nos meios da renovação, nos grandes cenáculos, nas TVs, e era muita música, muita dança. Então, tipo, eu me identificava com isso, né? Até dentro do convento eu dançava, fazia teatro. Essa linguagem sempre fez parte da minha vida, desde a infância. Então, eu entrei nesse lugar, só que era sempre condicionado a passar essa mensagem, entendeu? Não podia fugir da realidade. Até uma pergunta que o Daniel Gontijo fez, né? Ah, você podia ler um livro de romance ou alguma coisa que saísse da realidade? Não podia, jamais. Ainda eu lembro que no convento tinha um CD do Sandy Júnior, tinha um. E aí eu escutei algumas vezes, assim, escondido, entendeu? Que a irmã Fé, que era minha mestra de noviça, que ela era um pouquinho mais livre, ela deixou eu escutar. E aquilo pra mim, naquele momento, tipo, eu sozinha ali com o fone, escutando... E era no fone, porque eu não podia ser alto, né? Uma música tão boba, você tá entendendo? Então, assim, só que na época parecia que era pecado. Sandy Júnior falava do quê? Falava de amor, falava de carinho, não tinha nem letras... Dig Dig Joy, né, Dig Dig Joy. Olha, grande pecado. Dig Dig Joy. E era assim, eu era idólatra, né, da Sandy por Dig Dig Joy, enfim.